O ex-prefeito Marcelo Rangel concedeu uma entrevista ao doc.com na sexta-feira e, indagado sobre o seu futuro político, disse que está muito decepcionado com a política nacional, né? Preferiu não entrar em detalhes, preferiu não reafirmar a sua postulação, uma candidatura ao Senado, como se o quadro nacional tivesse totalmente em descompasso com a realidade política e que não estaria, quem sabe, ao alcance de sua participação. Uma conversa, vazia, mas que, de outro lado, é bom a gente considerar que ele talvez esteja buscando até já alguma explicação para não participar do processo eleitoral do ano que vem. Eis que vai ter seríssimas dificuldades na Câmara Municipal na apreciação das suas contas de 2016, recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado para serem rejeitadas. Ainda que ele tenha dito lá que está tranquilo, não tem problema nenhum, né? E tenha dito algo assim, meio inusitado. Ele fez referência a uma liminar, né? Mas não explicou o que seria essa liminar, ainda que indagado, né? Então, imagina-se que vai entrar na justiça pedindo para a Câmara não votar. E aí a justiça vai fazer uma interferência no poder legislativo, dizendo ao legislativo para não cumprir um dos seus preceitos elementares escritos na Constituição, que é votar. Ele tem que votar as matérias. O município presta conta ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas remete para a Câmara dizendo se deve aprovar ou deve rejeitar. E aí vai dizendo à Justiça, peça para não votarem. Mas esquisito, ficou no ar isso aí. Bom, então vamos falar dessas contas. Qual é a tramitação dessas contas? Ela está na Comissão de Finanças, né? Essa comissão, ela emite um projeto de resolução para o plenário votar, né? Esse projeto, esse projeto de resolução aprova o relatório ou desaprova o relatório. Então, vale lembrar o que nós falamos aqui. Como o Tribunal de Contas recomenda a rejeição das contas tanto do Joselito quanto do Marcelo Rangel, se a Câmara aprovar o relatório, ambas as contas estão automaticamente rejeitadas, porque o tribunal recomenda a rejeição. Se o projeto de resolução a ser feito pela Comissão de Finanças desaprovar o parecer do Tribunal de Contas e a maioria aprovar esse projeto, quer dizer, derrotando o parecer do tribunal, as contas estão automaticamente aprovadas. Entretanto, há um detalhe aí. Então, o tribunal recomenda a rejeição das contas. A aprovação desse relatório exige a maioria simples. Então, 10 vereadores. 10 vereadores, a Câmara tem 19, né? Então 10 vereadores, está aprovado o relatório, automaticamente rejeitadas as contas. Porém, se o projeto for para derrotar o parecer, a lei orgânica exige 2/3 de voto, ou seja, 13 vereadores. Aí já modifica. Então,
os dois ex-prefeitos, eles precisam ter 13 votos para derrubar os dois pareceres do Tribunal de Contas, para terem suas contas aprovadas, livrando-se de dores de cabeça na sequência, porque aí as contas, uma vez rejeitadas, elas vão para o Ministério Público, né? Então a gente pode antever dificuldades para os dois lados. E vamos enfatizar aqui, reforçar o que nós falamos na sexta-feira, porque aí vai ser um embate entre a bancada do povo, que vai votar pela aprovação do Tribunal de Contas, especialmente nas contas do Marcelo Rangel, porque as contas do Marcelo Rangel faz aquela referência aí de 12 milhões em verbas previdenciárias que foram lançadas num outro departamento, que não em folha de pagamento, para, de certa forma, maquiar que houve um desrespeito ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê 51%, e as despesas foram de 54%, por empreguismo, pura irresponsabilidade, puro desrespeito ao dinheiro público, porque deram emprego para quem? Para pessoas qualificadas, para cientistas, para técnicos, pessoas importantes que desenvolvessem alguma atividade flagrantemente positiva? Não. Cabos eleitorais, amigos, funcionários da rádio, da família do prefeito. Então essas contas precisam ser rejeitadas, sim, ou seja, o parecer do tribunal precisa ser aprovado em nome do interesse público, para servir de lição a quem agiu irresponsavelmente, para quem é governante hoje e para os futuros, de modo que comecemos no município a fazer com que o legislativo passe a cumprir a sua função constitucional fiscalizatória. Pare de estar negociando com o executivo emprego. Aliás, isso deveria ser uma CPI. Denunciar os vereadores que negociam a sua independência como representante do povo, empregando meia dúzia, 10, 20, sei lá, o número é variado, depende do prestígio de cada um. A prefeitura nomeia, a prefeita nomeia e o vereador vira voto de cabresto. Isso é uma imoralidade, isso é uma indecência, isso é uma traição ao povo. Assim, pois, vamos aguardar a sequência, relembrando então, para derrubar o parecer do Tribunal de Contas, tanto o Marcelo quanto o Juscelito vão precisar ter 13 vereadores para derrubar o parecer e terem suas contas aprovadas. Se não tiverem 13 votos, o parecer será considerado aprovado, claro, e as contas serão rejeitadas de ambos. E aí fica difícil, porque são dois adversários. Os vereadores que podem seguir a orientação do Juscelito são adversários do Marcelo, os vereadores que podem seguir a orientação do Marcelo são adversários do Juscelito. E aí volto a enfatizar a importância do movimento, o poder emana do povo, para fazer esse acompanhamento, mormente na definição dos vereadores que integram a bancada do povo e dos vereadores que integram a bancada do Marcelo. Essa é a questão relevante para se aguardar o momento da votação dessas contas.